Todo mundo tem medo. 25% da população brasileira informa que tem algum medo que interfere em alguma área da sua vida. Ou seja, 1 em cada 4 pessoas informa que tem um medo paralisador. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre coragem, como enfrentar o medo. E eu quero começar com Marcos 4,39, que diz o seguinte, essa passagem. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. Para quem não sabe, a história ela é o seguinte, são 12 discípulos que estão no barco e Jesus está dormindo, enquanto eles estão amedrontados, porque tinha uma tempestade muito intensa. Para a gente entender o nível dessa intensidade, é só pararmos e pensarmos um pouquinho. Tinham 2 discípulos que eram pescadores, então eles estavam acostumados com aquela situação aversiva da chuva, a situação do barco, do mar, de tudo. Então, se eles estavam amedrontados, dá pra gente ter uma noção do nível de intensidade. E Jesus dormindo no barco. Então, o que eles fazem? Acordam Jesus e falam, Jesus, não importa que a gente morra. E Jesus levanta, repreende o vento e paralisa na mesma hora o vento. Então aquela situação ela é resolvida na mesma hora que Jesus ele libera a palavra. Quando Jesus ele acalma essa tempestade, ele mostra o nível de poder dele. E ele tem o poder tanto externo quanto interno no ser humano. Ou seja, na mesma passagem ele fala também, por que vocês estão com medo? Assim que ele acalma a situação, ele pergunta, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E o que seria a fé? A fé, ela é uma ponte entre o que é e aonde você vai chegar. Então, essa ponte, ela é a fé. Então, quando Jesus, ele questiona, ele fala, por que vocês não têm fé? Vocês não sabem que eu tô dentro do barco e que nada vai acontecer com vocês? Então, assim, essa fé, é ele que questiona. Quando Jesus, ele mostra isso, ele mostra o poder que ele tem, tanto em trabalhar o medo nas pessoas, quanto na situação que está gerando esse medo. Jesus, ele quer que a gente saia do modo sobrevivência, porque o medo, ele nada mais é do que o modo sobrevivência. Você tem medo porque você quer se preservar, né? Preservar a sua dependendo do medo, a sua reputação, preservar a sua saúde, preservar a sua vida. Então o medo ele tem essa função, mas Deus ele não quer que vivamos por medo, ele quer que vivamos por abundância. E quando a gente abandona o modo sobrevivência, a gente começa a viver a abundância de Deus. E é isso que Deus tem pra gente. Tá, mas como eu vou moldar a minha realidade? A situação aversiva está acontecendo. Como eu vou moldar essa situação? Enfrentando essa tempestade. No caso dos discípulos, eles estavam lá com medo e eles não poderiam simplesmente olhar para o vento e falar, para. Poderiam, mas eles não tinham esse conhecimento. Então, eles não poderiam falar, aquieta-te, vento, né? Porque como eles estavam sem fé, como mesmo Jesus disse, eles não fizeram isso. Mas o que? Eles moldaram a realidade, eles transformaram a realidade. Foram lá e acordaram Jesus, para que Jesus fosse lá e transformasse a realidade. E então é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Se encontra em uma situação de adversidade, uma situação difícil, a gente tem o quê? Que moldar. Como eu vou moldar? Vou moldar tanto internamente, trabalhando os meus medos, trabalhando as minhas emoções, quanto externamente. Quais atitudes eu vou tomar para poder fazer a diferença? Muitas vezes não vai dar certo, mas algumas outras a gente tem opções que a gente pode fazer, agir e que vai transformar. Tem outras que a gente só precisa trabalhar o nosso emocional, trabalhar o nosso interior e que as coisas vão se ajeitando com o tempo. Mas tem situações que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso ir lá e, por exemplo, no caso dos discípulos, foi lá e acordaram Jesus. Então eles fizeram algo que mudou aquela situação. O impossível, ele não é um fato, e sim uma opinião. Quando a gente encara dessa forma, entendemos que não tem nada impossível. A tempestade ele era impossível de acalmar. Mas, na opinião dos discípulos, eles poderiam acordar Jesus que mudaria aquilo. Então, assim, a opinião deles é que aquela tempestade poderia acabar.
Mas eles tiveram que se movimentar, moldar aquela realidade com as armas que eles tinham, que era acordar Jesus. Então hoje eu trago para vocês essa percepção. O que é que está me gerando medo? Como eu posso moldar a minha realidade? O que eu preciso trabalhar internamente? O que eu preciso fazer externamente? Aonde eu preciso chamar Jesus para me auxiliar, para mudar a minha realidade, para transformar o que está me deixando angustiado, com medo? Então, vamos chamar Jesus para o nosso barco, vamos acordar Jesus para que ele possa transformar a minha realidade. E eu, o que eu posso fazer é moldar a minha realidade. É isso. Espero que tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, não sei o horário que vocês estão assistindo o vídeo, mas eu tenho certeza que a partir de hoje vamos enfrentar os nossos medos com Jesus.